empreendedor e investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento no Brasil. People to Biz. People to Biz. Olá, bem-vindo ou bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele começou a carreira aos 14 anos no mercado de tecnologia. Em 2000, já com uma experiência de 7 anos na área, se formou em processamento de dados e passou 18 anos trabalhando com TI, atuando em empresas como Energisa, Grupo Petrópolis e TOTUS. Mas acabou descobrindo que sua paixão mesmo são as pessoas e decidiu fazer uma transição para trabalhar e depois empreender no mundo do RH, onde se tornou uma grande referência. Selecionado pelo RH Summit, o maior evento do setor na América Latina, como um dos top 100 influencers de RH e com mais de 160 mil seguidores no LinkedIn, nosso entrevistado desta semana em People to Biz, Pessoas e Negócios é Richard Eiras, fundador da Do6, uma empresa de educação corporativa e desenvolvimento humano que oferece treinamentos para lideranças e equipes. Conversamos sobre sua trajetória e a visão acerca de temas como autoconhecimento, liderança humanizada, planejamento de carreira, felicidade no trabalho, Open Talent Economy, o avanço da inteligência artificial no mercado de trabalho e a demanda crescente das organizações pelas chamadas soft skills. Sobre a importância da formação técnica aliada com as competências socioemocionais, Richard não deixa dúvidas. O diploma nunca vai deixar de ser importante, mas somente o diploma não é suficiente. As empresas dão cada vez mais valor às habilidades relacionais. No dia a dia, quando vamos resolver um problema, precisaremos saber negociar, se comunicar, trabalhar em equipe, desenvolver a escutatória e a oratória. Confira agora os principais trechos da entrevista. Há alguma ligação entre sua longa experiência com tecnologia e o mundo do RH? E eu diria que essa parte de tecnologia, muita gente acha que a tecnologia distancia as pessoas. No meu caso, a tecnologia, na verdade, ela sempre foi um meio de me conectar com pessoas. Então, desde muito novo, mesmo quando eu estava aprendendo, uma forma de eu aprender era ensinar outras pessoas. E eu acabava me conectando muito com as pessoas porque eu gostava de ensinar. Então, lá atrás, não tinha tanto recurso como a gente tem hoje, de internet, cursos online e tudo mais. Então, a gente tinha que sentar numa cadeirinha, ensinar as pessoas, explicar para elas como funcionava. Então, eu acabava, desde muito novo, sendo aí um mentor, um professor. E aí eu entendi que dentro de toda essa trajetória minha e da tecnologia, eu gostava muito de ensinar pessoas, de formar pessoas. E aí, desde então, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, aí eu resolvi aí migrar minha carreira, não abandonar a área de tecnologia, mas me destinar muito mais a formar times, formar pessoas. Então, tudo que tem a ver com desenvolvimento de pessoas, coach, mentor, agilidade, PNL, enfim, tudo que engloba aí formar times e pessoas, é o que eu tenho feito e é realmente o que eu gosto de fazer, tá, Luiz? Bacana a história, é meio que um nerd do RH, né? O pessoal brinca, fala assim, como que você fez essa transição, né? Como um cara que era totalmente binário, o pessoal brinca, né? E agora veio para a área de humanas. Eu falo, cara, na verdade, todo mundo é da área de humanas, né? A gente só não percebe isso. Mas todo mundo, em algum momento, precisa do ser humano. E a tecnologia é só um meio da gente resolver coisas através da tecnologia, mas eu diria que a tecnologia é um grande mecanismo de conectar pessoas e descobrir potenciais nas pessoas também. Na Do6, você apoia empresas nas áreas de educação corporativa e desenvolvimento humano. Eu quero explorar alguns temas das suas palestras. 2 delas são sobre liderança. Uma aborda a autoliderança e a outra a liderança servidora. Nos fale um pouco sobre cada uma delas, a autoliderança e a liderança servidora. Legal. Eu costumo falar que eu costumo separar em 4 grandes pilares, aí, vamos chamar assim, de que a gente tem dentro da liderança. Um deles é o autoconhecimento, o outro tem a ver com relacionamento, o outro tem a ver com estratégia e o outro tem a ver com servir. Então, cada pilar desse, para mim, ele tem a ver com formar-se um líder dentro do mundo corporativo ou na vida das pessoas. Quando a gente fala de autoconhecimento, muita gente dá treinamento dentro de empresas ou promove treinamentos até mesmo de forma online e esquece que a gente está lidando com gente, né? Então, as pessoas querem entregar, antes de mais nada, ferramenta para as pessoas, sem ajudar as pessoas realmente a descobrirem qual que é o propósito dela, quais são os objetivos dela. Então, eu procuro, dentro dos meus treinamentos, até mesmo dentro das minhas palestras, trazer para as pessoas, de uma forma, inclusive, muito provocativa, como que eu, como ser humano, realmente
posso contribuir com outras pessoas? Porque eu sempre falo, né? Não tem como você curar se você não tiver curado. Então, eu falo que o autoconhecimento, para mim, é como se fosse construir uma casa, né? É como se você estivesse construindo os alicerces da casa, né? Então, é a base de tudo aí para que você realmente possa formar aí líderes dentro das empresas, tá, Luiz? E a questão da liderança humanizada, né? Recentemente viralizou nas redes episódios de empresas que fizeram demissões por WhatsApp, outras que deram cestas de presente aos funcionários no momento de demitir, chamando de demissão saudável. Você acredita que as empresas estão mais atentas para a necessidade de uma liderança mais humanizada? E essa é uma demanda latente, especialmente das novas gerações? Tem sim como você ser humanizado. Enquanto a forma de ser humanizado é, primeiro de tudo, trazer transparência durante o processo, né? Só que esse processo ele não acontece só no momento da demissão. Esse processo ele já começa a acontecer antes mesmo do processo da demissão. Então, se você tem um processo recorrente de feedback, de acompanhamento, de monitoramento, de gestão, de desenvolvimento, de treinamento dos seus colaboradores, o processo de demissão ele nunca vai ser uma surpresa. Se você deixa muito claro durante toda a jornada quais são os acordos de trabalho, qual a qualidade, os prazos que você precisa entregar para cada projeto, se um dia isso acontecer para cada colaborador, isso vai ficar muito claro. E outra coisa também, algumas decisões dentro da empresa nem sempre são só voltadas em performance. Muitas coisas hoje acontecendo, principalmente nesse mundo que é VUCA, aí é BANI, né? Que todo mundo fala. Muita coisa acontece de forma muito rápida e as empresas precisam tomar decisões. E algumas decisões, inclusive, envolvem reduzir custo, reduzir quadro de funcionários, e muitas vezes isso sobra para quem? Sobra para o líder. Então, a melhor forma de fazer isso é trazendo transparência, trazendo todas as informações e explicando de uma forma clara e objetiva para as pessoas o porquê aquilo está acontecendo. E o processo de demissão, ele nunca é um fim, tá? Ele pode, inclusive, ser um recomeço. Eu já passei por isso dentro da minha carreira e posso te falar que, para mim, foi como uma catapulta, só me lançou para mais longe para atingir, inclusive, novos objetivos, tá? Inclusive, só me fez crescer. Inclusive, deixa um recado para todo mundo que se um dia passou ou passará por esse processo, que esse processo, inclusive, ele pode trazer oportunidade, ele pode trazer aprendizado e pode gerar muita coisa boa aí na sua vida também, tá? Então, não enxergue aí como o pessoal fala, vou entregar um brinde, vou entregar um prêmio, vou mandar uma cesta de bombom. Não é o momento para fazer isso, tá? Essa é a minha percepção. Eu acredito que se você tem que fazer isso, faça no outro momento. Se quer fazer um processo de demissão humanizado, traga transparência, traga verdade, e com adultos, sempre conversas adultas, né? A gente precisa ser transparente, a gente precisa ser objetivo, dentro do respeito, mas sempre trazendo uma conversa adulta entre o funcionário e o liderado aí. As pessoas têm verdadeiro pânico de ser demitidas. Como é que você transforma esse momento difícil numa oportunidade? Tem alguma espécie de guia do que fazer depois da demissão para poder se recolocar no mercado, para poder construir uma nova oportunidade, eventualmente decidir empreender? Tem um passo a passo do que fazer? Fui demitido, e agora? Eu diria que, assim, geralmente as pessoas elas começam a procurar oportunidades geralmente só após ter esse rompimento de contrato. Para quem está ouvindo a gente, eu diria assim, nunca espere esse momento. É muito importante você ter uma rede, né, que o pessoal chama hoje de um networking, né, onde você se conecte com pessoas que podem te conectar às outras oportunidades. Não significa que você está olhando oportunidades, você está observando oportunidades, que você não gosta do seu trabalho, que você não gosta da sua empresa. Mas eu sempre falo, também escute o mercado, olhe outras oportunidades, olhe o que o mercado está pedindo em relação a habilidades que são para a área que você atua, para a posição que você atua. Não precisa ter, literalmente, esperar o momento de uma demissão, né? Então, geralmente, o pessoal espera acontecer algo para tomar uma decisão. Mas sempre é bom a pessoa, se ela puder, criar uma rede de network, ou seja, conectar-se com pessoas que trabalham na sua área de atuação, pessoas talvez que são chave, talvez para poder indicar o trabalho dela em outras empresas e outros profissionais. Isso é muito importante. Não espere esse momento acontecer, comece ele antes. Um outro ponto que eu vejo que você costuma tratar bastante aí nos teus conteúdos é a questão da felicidade no trabalho. É possível ser feliz no trabalho? Como é que você promove a felicidade no ambiente corporativo? E hoje a gente vive muito essa nova realidade do trabalho remoto, do trabalho híbrido. É possível estabelecer essa cultura em uma empresa que segue atuando 100% no trabalho remoto, onde você não tem tanto essa conexão mais humanizada, essa conexão mais física ali entre as pessoas no mesmo ambiente? Sim, é possível e, primeiro de tudo, eu quero dizer assim, a gente nunca é feliz 100% do tempo. A gente tem momentos de felicidade durante o nosso dia, então
lema que diz assim, você é feliz no trabalho. Não, você é feliz, parte do seu trabalho você vai ficar feliz, porque você vai se decepcionar, você vai ficar triste, você vai ficar com raiva, enfim, vai ter N sentimentos aí. E a felicidade é um dos sentimentos, né? Então, além da gente também falar de felicidade no trabalho, é muito importante também a gente falar que as pessoas precisam aprender a lidar com os outros sentimentos que são diferentes da felicidade no trabalho. Essa é uma grande dificuldade, a gente tem entrado aí num ciclo aí, geracional, onde qualquer coisa que acontece deixa todo mundo muito triste, deixa todo mundo muito magoado, né? Então, muito se fala de resiliência, de ser antifrágil, mas as pessoas, na prática, elas não estão prontas para situações ainda, situações que realmente mexem com elas, que deixam elas desconfortáveis. E aí, uma pessoa que realmente não está pronta para isso, e isso pode gerar muito aprendizado, pode formar, inclusive, as pessoas através dessas situações, a pessoa acredita e fala assim, meu trabalho não é feliz. Eu não sou feliz no meu trabalho. E aí muita gente fica trocando de trabalho de uma forma recorrente até procurar o trabalho onde ela realmente se sinta feliz. É uma opção? É uma opção, mas eu diria que também mesmo os momentos de não felicidade no trabalho, eles também podem ser momentos de aprendizado. Não sou a favor de um ambiente tóxico, não sou a favor de um ambiente onde as pessoas são mal educadas, são agressivas, mas eu diria que todo ambiente de trabalho, eu fiquei 27 anos dentro do mundo corporativo tradicional e posso te falar, todos eles eu tive momentos felizes e tive momentos desafiadores. Então é muito importante a gente entender que é muito possível, sim, a gente ser feliz no trabalho, que isso também é um momento, mas também entender que quanto mais próximo dos seus valores, quanto mais próximo dos seus princípios você tiver dentro do trabalho que você fizer, mais feliz você vai estar, porque a satisfação vai ser melhor, né? Então você vai ter aí uma situação muito mais prazerosa. E sobre o ambiente remoto, é possível sim. Por quê? Porque hoje o ambiente remoto chegou, ele não vai mudar. Muitas empresas, inclusive, querem voltar o pessoal para o escritório, muitas empresas não estão conseguindo fazer isso. Mas existem ferramentas, inclusive, para a gente fazer uma gestão mais humanizada, mesmo estando remoto. Hoje mesmo eu trabalho com vários times e trabalho remotamente e a gente consegue interagir, a gente consegue se divertir, a gente consegue ter uma boa relação. E tem pessoas que eu trabalho junto há mais de 3 anos e eu nunca conheci essas pessoas presencialmente ainda. E a gente se dá muito bem, a gente se relaciona muito bem, talvez muito mais, inclusive, se eu tivesse presencialmente com alguma outra pessoa. Então, eu diria que não é o remoto ou o presencial que faz uma relação, mas é a forma como você constrói as suas relações. A gente sabe que tem coisas no presencial que são insubstituíveis, né, como o contato, o olho no olho, né, a presença, mas eu diria que o remoto, se você tiver boas relações, se você tiver confiança, se você tiver transparência, se você for uma pessoa amigável, que sabe se comunicar bem, as coisas funcionam e funcionam muito bem, tá, Luiz? Essa questão da felicidade no trabalho, eu não quero generalizar, mas ela é uma questão mais inerente às novas gerações. Eu acho que assim, talvez mesmo na minha geração, talvez na tua, dos nossos pais, talvez a gente não tivesse tanto essa preocupação, essa busca pela felicidade no trabalho. A gente tinha uma profissão para seguir, uma carreira para construir. E se fosse um trabalho mecânico, chato, ou eu não gostasse do meu chefe, eu tinha que garantir minha carreira e garantir minha posição no trabalho. O boleto chega todos os meses para todo mundo. Então, acho que me parece que as gerações anteriores não se preocupavam tanto com essa questão da felicidade no trabalho quanto as novas gerações, quanto a geração Z. Aí vem muito, não só no universo das startups, mas a gente começa a perceber muito as empresas desenvolvendo programas relacionados a trazer entretenimento para a empresa, a ter máquina de Coca-Cola, a ter Tobogã. tobogã, games, né? Não, assim, você não está errado. Grande parte aí da nova geração, vamos chamar assim, eles não tiveram experiências que a gente teve e eles provavelmente nunca terão. E existe uma grande dificuldade hoje que todo mundo quer falar, todo mundo quer responder, mas poucas pessoas querem ouvir. Existe uma ansiedade dentro das pessoas hoje, onde todo mundo quer resolver tudo muito rápido, e muitas vezes as pessoas não querem ouvir o caminho a ser seguido, as orientações a serem seguidas, e muito rápido também querem resultados, né? As pessoas começam, por exemplo, no trabalho hoje como júnior, daqui 3 meses ela quer ser um sênior, com 6 meses ela quer ser o CEO da empresa. Isso não acontece. Pode ser até um caso aí aleatório, mas não acontece na maioria das pessoas. Então, eu diria que existe uma
jornada a ser frequentada, aí, uma jornada a ser visitada por cada profissional, que o profissional precisa passar para ele aprender algumas coisas e para ele se desenvolver, não só como profissional, mas como ser humano. Então, cabe a nós, inclusive, que nós aí que temos mais experiência, nós que temos mais vivências, orientar e principalmente mentorar esses jovens, esse novo pessoal que está no mercado de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes as decisões elas são muito baseadas no impulso, isso acontece demais, mas pouco em razão. Então, assim, é muito emocional, mas é pouco razão. E aí, quando você chama a pessoa, você conversa com ela, você explica os motivos da decisão, ela fala, nossa, eu não sabia disso. Mas se você tiver a capacidade de fazer com que ela escute você e não ouvir você, né? Então, a gente precisa fazer com que o pessoal consiga escutar mais a gente e ouvir menos. Por quê? Porque ouvir é só aquela questão, oh, ele está me ouvindo, mas não está prestando atenção. Então, tem uma dificuldade aí para os líderes também de serem escutados no ambiente de trabalho, tá? É uma coisa relacionada, mas eu diria que sim, no mercado de trabalho hoje existe uma questão de felicidade, que é muito grande, mas ela também não afeta só os mais jovens, tá? Hoje também eu diria para você, no meu caso, eu quero estar num ambiente que faça sentido eu estar lá, que eu seja respeitado, que eu possa dar minhas sugestões, que eu possa ser participativo, isso também me faz muito bem hoje. E eu não gostaria de maneira alguma, talvez eu nem aceitaria uma oferta hoje para estar num ambiente onde não me promova mais esse espaço, onde realmente eu não possa estar conectado aí com meus valores e princípios. Então, eu diria que realmente a felicidade, de novo, ela é importante no ambiente de trabalho, mas ela não é a única coisa no ambiente de trabalho, tá? Até porque ela também é sazonal no nosso dia e durante todo o nosso período. Existe essa dificuldade, muitas vezes, do líder se comunicar, né, de engajar, de ser ouvido, mas acho que você trouxe um pouco aí dessa questão de eu não quero estar num ambiente onde eu não me sinta bem. Ainda existe muito essa cultura, ou talvez uma herança dessa nossa geração passada, de uma liderança tóxica, né? Uma liderança que não respeita os seus pares, que não consegue agregar as pessoas de uma forma mais, numa gestão mais horizontalizada, né? Você ainda vê muito esse tipo de líder nas empresas, ou estamos mudando essa cultura? E tem muito, tá, Luiz? Não é É só assim, líder tóxico, tem cliente tóxico também, né? tem de tudo. Eu costumo chamar esse tipo de liderança, né? Quem me acompanha já, principalmente no LinkedIn, sabe, eu chamo esses caras aí de os dinochefes, né? E aí isso não tem a ver com idade, isso não tem a ver com quantos anos o profissional tem, isso tem a ver com mentalidade, que é uma coisa que provavelmente a gente vai falar em breve aí, mas tem a ver com mentalidade. Por quê? Porque tem líderes hoje com 25, 30 anos, pessoas que estão fazendo gestão de equipes hoje, que usam o poder e controle como uma forma de querer controlar os times, de fazer mais produtividade. Isso não funciona. Então, eu diria que não é só olhando assim os gestores mais antigos, mais tradicionais, porque muita gente se adaptou, muita gente se modificou, muita gente consegue lidar com inúmeras gerações ao mesmo tempo, inclusive se criar times de alta performance, mas também tem muita gente entrando no mercado hoje com poder e controle. Então, não tem, eu sempre falo, tem a ver mais com mentalidade do que com idade. Tem muita gente hoje que entra, por exemplo, num cargo de liderança, né, numa posição, e a pessoa quer se sobressair sobre as outras pessoas simplesmente pelo cargo. E eu sempre falo, liderança não é cargo, gente, liderança é mentalidade. Você pode ter uma pessoa, independente da idade dela, que ela consegue ter uma boa influência sobre as outras pessoas, então não podemos atribuir liderança com idade, mas sim com mentalidade, tá, Luiz? Bom, outro tema que você costuma abordar é a questão do que você chama de mentalidade de sucesso. Você acha que qualquer profissional pode desenvolver essa mentalidade, alcançar suas metas ao longo da carreira? Quais suas dicas para planejar a carreira sem perder o foco de onde se quer chegar? E como é que a gente luta contra a danada da procrastinação? A primeira pergunta eu sempre falo, tem um ditado que a gente fala aqui no interior de São Paulo, que é assim, ó, você pode levar o cavalo até a beira do lago, mas você não pode obrigar ele a beber água. Então, eu diria que nem todo profissional vai realmente conseguir desenvolver uma mentalidade de sucesso. Por quê? Porque ele não quer, porque ele não deseja. Tem algumas pessoas, infelizmente, que não querem a mudança. Tem pessoas que se sentem seguras na tal zona de conforto. Tem pessoas que estão felizes com o que têm e não querem se desenvolver, não querem desenvolver suas habilidades. E tudo bem. Mas eu diria que aquele profissional, aquela pessoa que realmente quer desenvolver uma nova habilidade aí, ele precisa, primeiro de tudo, para desenvolver essa mentalidade de sucesso, fazer algumas coisas. A primeira delas, eu diria, é perdoar. Muita gente não consegue caminhar na vida, inclusive na carreira profissional, porque não perdoou.
os erros do passado de outras pessoas e nem mesmo os seus erros. Então, uma grande dica para o pessoal que quer realmente desenvolver uma mentalidade de sucesso, se você tem problema com um chefe, se tem problema com algum fato, alguma situação que aconteceu no passado, vira essa página, perdoa. Se você errou, cometeu algum erro, cometeu alguma gafe, não conseguiu desenvolver alguma habilidade, cometeu alguma falha, perdoe-se. Né? A gente precisa ressignificar tudo isso para você começar uma nova jornada. E é possível, sim, você criar um plano de carreira, mas aí as pessoas, para criar um plano de carreira é muito simples, né? Primeiro de tudo, dentro da sua carreira, o que você quer? É a primeira pergunta que você tem que responder, né? O que você quer? Outra coisa, em quanto tempo que você quer isso? Você tem que ter clareza sobre isso. Quando que eu quero ter isso, né? E que nível que eu quero ter isso? Ou seja, que qualidade que eu quero ter isso? É muito importante a gente entender. E outra coisa, qual que é o seu nível de comprometimento em relação àquilo que você quer? Ao tempo que você tem para conquistar aquilo? E se você quiser uma dica que eu sempre faço, eu faço um planejamento inverso. Então, vamos pensar que se eu quiser desenvolver uma habilidade, essa habilidade, por exemplo, for oratória, e eu quiser palestrar, por exemplo, lá dia 10 de janeiro do ano que vem, eu vou colocar essa meta em 10 de janeiro do ano que vem e vou criar um planejamento reverso, de trás para frente, e vou tentar encaixar toda essa jornada de aprendizado para que eu chegue pronto nessa data. E isso não é difícil, isso é muito simples de ser feito. E para você tornar muito mais fácil essa jornada sua de aprendizado e desenvolvimento de carreira, uma sugestão que eu sempre falo para o pessoal, para combater a procrastinação, né, que é empurrar com a barriga, aí, nada melhor que disciplina. Mas só falar de disciplina é muito difícil, a gente precisa, primeiro de tudo, transformar as nossas metas em algo que seja visual, ou seja, aquilo tem que ser concreto, tem que estar escrito em algum lugar, tem que estar visível em algum lugar, principalmente em algum lugar que você veja todos os dias, para que você possa, inclusive, acompanhar. Outra coisa que te ajuda dentro de um plano de carreira é criar parcerias, seja com o seu amigo, seja com alguém na sua casa, ter um mentor, isso vai ajudar no seu desenvolvimento. E outra coisa muito importante que as pessoas esquecem durante essa jornada de um plano de carreira, de um plano de desenvolvimento, é comemorar as pequenas conquistas. As pessoas esperam sempre ganhar um certificado, ter uma formação na faculdade, mas esquecem que a jornada, ela tem N conquistas durante a jornada, e a gente também precisa comemorar elas. Por quê? Porque senão você vai ter aquele sentimento de frustração, que você só vai ter a conquista lá no final, depois de 6 meses, de um ano. Então, é muito importante também, para combater essa questão da procrastinação, comemorar também as suas pequenas conquistas, tá? E ter, de novo, metas de formas visuais e também ter parceiros, aí isso ajuda muito, tá, Luiz? É crescente o número de empresas que analisam os candidatos nos processos de seleção, não somente pelo diploma e habilidades técnicas, mas também pelas habilidades e competências emocionais. Essa é uma tendência que veio para ficar? O diploma deixou de ser importante? Legal. Assim, eu diria que o diploma ele nunca vai deixar de ser importante, tá? Por quê? Porque a gente sempre vai precisar comprovar o nosso conhecimento de alguma maneira. Então, se você faz um curso agora, provavelmente você vai receber um certificado. Esse certificado é um validador daquilo que você fez. Ele não demonstra o seu conhecimento na prática, mas é uma forma de validar. Se você fez uma faculdade, idem, né? Você também vai ter ali um diploma. Então, estudar, obter certificações, inclusive empresas, aí, principalmente do ramo de tecnologia, eles exigem certificações dos engenheiros de softwares e é muito natural isso acontecer. Então, estudar e buscar certificações é uma coisa que o profissional nunca deve deixar de fazer na carreira dele. Porém, né, e sozinho, só o diploma, só o certificado, ele não é suficiente. Porque no dia a dia, quando a gente vai resolver um problema, a gente vai precisar saber negociar, a gente tem que saber se comunicar, a gente tem que saber trabalhar em equipe, a gente tem que saber escutatória, a gente tem que saber oratória. Então, tudo isso que a gente chama hoje de soft skill, ele é necessário no ambiente de trabalho, para que você possa ter sucesso na sua carreira. Se você não desenvolver essas habilidades, você talvez consiga até ter sucesso, mas isso vai demorar talvez muito tempo, você vai ter que se esforçar muito. Então, essas habilidades que eu costumo chamar de habilidades relacionais, elas fazem uma diferença muito grande. Então, por mais que você tenha um excelente profissional na sua empresa, mas uma pessoa muito difícil de você lidar no dia a dia, vai ter uma dificuldade muito grande. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas que eu trabalho, Luiz, que eu falo assim, quando você estiver fazendo um processo seletivo, e você estiver conversando com aquela pessoa, né, e você está avaliando não só a competência técnica dela, mas também se ela é uma pessoa que vai trabalhar em equipe, que você vai se relacionar bem, eu sempre falo assim, pergunte-se, você passaria 8 horas do seu dia sentado ao lado daquela pessoa?
Talvez se você tiver dúvida, você precisa refletir um pouco, talvez você precise investigar um pouco mais se realmente aquelas características daquela pessoa se encaixa com o perfil da empresa, se encaixa com a cultura da empresa. Por quê? Porque tem algumas pessoas que gostam de trabalhar num formato em equipe, e tem outras pessoas que, tudo bem, gostam de trabalhar de uma forma mais isolada, de uma forma mais tranquila. Isso não é nenhum problema. A única coisa que o mercado de trabalho não aceita, e ninguém vai aceitar em hipótese alguma, são pessoas que são arrogantes, que são mal educadas, que querem trazer um ambiente tóxico. Isso as empresas não querem e realmente acontece muito, tá, Luiz? Grandes profissionais, tecnicamente falando, não ficam em empresas por causa de comportamento, por causa de soft skills. Isso acontece, eu posso afirmar para você, durante toda a minha jornada, vejo isso de forma corriqueira, inclusive. É aquela velha questão que você é contratado pelas tuas competências técnicas e demitido pela tua questão emocional, né? Pelas tuas faltas de competência emocional, né? Com Muito certeza. bem. Bom, outro tema que a gente não tem como deixar de trazer aqui para a conversa é a questão da inteligência artificial, tema super atual, super discutido. Afinal, a inteligência artificial, ela é uma ameaça ou uma aliada? Quem deve temer a inteligência artificial? Eu diria que quem deve temer a inteligência artificial é aquela pessoa que não gosta de estudar, que não gosta de se aperfeiçoar. Essa pessoa realmente tem que temer. Por quê? Porque alguns trabalhos, inclusive, ao longo do tempo, eles vão ser substituídos por, ou vão ser automatizados ou otimizados através de inteligência artificial. Só para você ter uma noção aí, 6 em cada 10 profissionais hoje do mercado, eles vão precisar ser reciclados até 2027. Isso por uma questão, inclusive, de tecnologia. 44% das habilidades que nós temos hoje desenvolvidas, e eu não estou falando nem de habilidade só técnica, a gente vai precisar atualizar essas habilidades para contemplar todas as transformações que vão acontecer nos próximos 3 a 5 anos. Então, aquele profissional que realmente está dormindo e que está na rede, está esperando que nada vai acontecer, muita coisa vai mudar. Tá? Muita coisa já está mudando, carros já estão surgindo aí, inclusive com inteligência artificial. A inteligência artificial já está escrevendo artigos, posts, enfim, tudo outras coisas. Já está criando, temos mecanismos aí de inteligência em várias ferramentas. Então, eu diria que assim, muitas profissões elas vão ser altamente impactadas pela inteligência artificial, mas aquele profissional que realmente está a fim de estudar, está a fim de se reciclar, ele vai ter a inteligência artificial como uma aliada dele, como uma parceira. Inclusive, uma forma dele otimizar, ou seja, dele ganhar tempo em relação às atividades, e aquelas atividades, por exemplo, que são repetitivas, que eu preciso ficar fazendo de forma corriqueira, eu vou substituir isso por uma inteligência que vai fazer isso por mim. E eu vou ter muito mais tempo para que eu possa usar aquele tempo com maior qualidade para atividades que são intelectuais, atividades que são criativas. Então, se tem alguém que tem que temer, é só aquele profissional realmente que não está a fim de estudar, que não está a fim de se aperfeiçoar. Os demais que estão a fim de se aperfeiçoar vão ter a inteligência artificial como uma aliada, então, né? Eu concordo que sim, tá? Eu, por exemplo, hoje, se você perguntar, você usa inteligência artificial no seu trabalho? Sim, eu uso. Quanto? Muito já. Por quê? Porque muitas atividades que eu fazia antigamente, inclusive atividades são repetitivas, ela faz isso para mim e faz na qualidade que eu espero. Por quê? Porque a inteligência artificial ela não vai me substituir. Eu vou ensinar uma inteligência artificial a fazer algo orientado ao meu perfil, orientado à forma que eu faço. É como se eu sempre gosto de usar uma analogia, eu falo assim, a inteligência artificial é como se você estivesse ensinando um estagiário que você vai formar ele, que ao final você vai delegar aquele trabalho seu para que você possa assumir um novo cargo. Entendeu? Então, não veja a inteligência artificial como algo que vai substituir você. Na verdade, ela vai substituir parte do seu trabalho para que, inclusive, você possa subir um novo degrau dentro da sua carreira. ChatGPT é seu novo estagiário. Exatamente. Em Muito várias bom. coisas. Muito bom. Outro tema que tem gerado bastante polêmica recentemente, tem se tentado implementar algumas experiências aqui no Brasil, é a semana de 4 dias, né? Eu, inclusive, tenho um cliente que ganhou muito espaço na mídia, é uma agência digital, enfim, é uma empresa de tecnologia chamada Nova House, que é do interior de São Paulo, que implementou já há mais de um ano a semana de 4 dias e continua e tem tido, segundo o CEO da empresa, excelentes resultados. Você acha que é possível dar certo uma semana de 4 dias? É possível ser mais produtivo trabalhando menos? Sim, mas com uma ressalva. Sempre que esse assunto surge de semana de 4 dias, as pessoas elas têm um hábito de misturar tudo.
Então, quero só separar. Algumas profissões, elas talvez não consigam ter semanas de 4 dias. Por quê? Porque algumas pessoas realmente elas vão talvez precisar estar presente no trabalho dela por mais tempo. O que eu quero dizer isso? Alguém que trabalha, por exemplo, numa construção civil, para que eu possa entregar aquela obra, a pessoa precisa estar presente, ela precisa estar lá executando o trabalho dela. Se eu tiver que tirar ela um dia do trabalho dela, eu preciso trocar ela por uma outra pessoa. Porém, já trabalhos que são mais intelectuais, trabalhos, inclusive, que eu posso talvez usar inteligência artificial para trabalhar, inclusive, como meu estagiário, eu tenho maior probabilidade de fazer com que isso seja ou otimizado ou automatizado. Então, existe sim essa possibilidade. É possível, sim, trabalhar 4 dias sendo produtivo. Porém, é muito importante que as empresas que querem realmente implementar isso tenham muito claro quais são os seus planos de trabalho, ou seja, quais são os seus objetivos. Tenha muito claro qual que é o nível de responsabilidade de cada profissional. Além de ter um nível de responsabilidade muito bem definido, é muito importante qual a capacidade de execução de cada profissional naquilo que se propõe a fazer. Por quê? Será que realmente em 4 dias a pessoa é capaz? Por quê? Porque se não for, você vai precisar treinar, você vai precisar investir, você vai precisar reciclar aquele profissional. É possível? Sim, mas a gente precisa tomar um cuidado, porque não é simplesmente tirar um dia da semana e acreditar que tudo vai dar certo. Tem que capacitar, tem que treinar, tem que fazer bons acordos de trabalho, se necessário, tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos para que isso possa acontecer. Inúmeras empresas, inclusive, estão adotando 4 dias de trabalho na semana, funciona, é produtivo, por quê? Porque fazem um bom planejamento, definem bem quais são as regras, definem bem as metas e qualificam, inclusive de forma recorrente, os seus profissionais. A gente não pode esquecer jamais disso, tá, Luiz? Muito bom. Eu costumo dizer, quando tem aqueles feriadões de 4 dias, que é uma maravilha, que todo mundo descansa, fica feliz, vai viajar e tal, só que quando volta, as pendências não só continuam lá, como elas estão atrasadas. Né? Então, não adianta você querer desfrutar simplesmente, né, daquele teu tempo livre, porque ele, em algum momento essa conta vai chegar se você não se planejar para poder curtir aquele tempo livre. E, aliás, acaba virando muitas vezes o tempo livre, você está ali com aquele tempo livre, mas está ali preocupado com o que ficou em cima da mesa, né? E eu acho que você estabelecer uma rotina como uma semana de 4 dias é algo que exige muito, muito planejamento, né? E muito treinamento. E uma coisa que a gente precisa se atentar é que, assim, existe uma cultura ainda no Brasil de trabalho em horas, né? Então, existem pessoas, existem perfis, né, que a gente é produtivo em determinado momento do dia, mais ou menos, entendeu? Então, é muito importante também cada profissional identificar qual momento do dia, ou até mesmo da semana, que ele é mais produtivo para determinada atividade. Então, quando a gente consegue descobrir também qual que é o perfil do profissional, qual que é o estilo de aprendizado dele, se um bom líder conseguir fazer isso, inclusive ele consegue direcionar muito melhor as atividades que ele precisa fazer. E, de novo, é possível? É, mas conheça as pessoas, coloque as pessoas certas no lugar certo e não deixe de treinar. As pessoas precisam estar de forma constante, se aperfeiçoando e adquirindo novas habilidades. Um ponto que eu tenho conversado aí com alguns profissionais de RH é sobre a questão da Open Talent Economy, né? E acho que até essa possibilidade do trabalho remoto, de você trabalhar de qualquer lugar. Eu mesmo hoje tenho uma vida meio ubatuba, meio aqui em São Paulo, minha equipe está toda em home office, eu tenho gente trabalhando para mim até em Portugal. Essa possibilidade que a gente teve de gerir melhor o nosso tempo também abriu uma oportunidade para você fazer uma gestão de carreira. Não é aquela carreira que vem da área industrial, que você trabalhava 40 horas por semana, 8 horas por dia, 5 dias da semana, e trabalhando sempre ostentando o mesmo crachá, trabalhando para a mesma empresa, né? Você enxerga essa tendência, e é importante que o profissional se prepare para essa realidade de mercado, onde ele não vai mais trabalhar por um único projeto, para uma única empresa, usando sempre o mesmo crachá, mas ele vai colocar o seu talento à disposição de N projetos e estruturando e organizando o teu tempo para poder trabalhar para esses N projetos. Você percebe essa tendência sendo acelerada e acha que é possível que a gente tenha no futuro uma economia que seja mais sustentada por esse modelo do que se chama aí de Open Talent Economy? Sim, o que eles chamam aí de carreira múltipla ou T-shape, né, também um outro termo usado aí no mercado de trabalho, eu diria que sim, porque se você perguntar, Richard, qual é o seu cargo hoje? Eu falo assim, depende, né? Num momento eu sou treinador, no outro momento eu sou head de RH, no outro momento eu sou palestrante, no outro momento eu sou gerador de conteúdo, no outro momento eu sou entrevistador, enfim, depende do momento, depende do projeto. Então,
um conjunto de habilidades, né, que são esses conjuntos que a gente sempre fala de soft skills, ele sempre vai ajudar você a navegar em várias carreiras. Mas é muito importante também a gente entender que você tem um pilar, né, ou alguns pilares, que você sempre vai centralizar ali o que você quer trabalhar. Por exemplo, no meu caso, eu escolhi trabalhar com o quê? Com liderança, com carreiras e com RH. Então, meu foco central é pessoas. Mas ao meu lado, se você me perguntar, eu conheço sobre tecnologia, eu conheço sobre oratório, eu conheço sobre comunicação, eu conheço sobre liderança. Então, esse profissional do futuro, né, esse profissional, inclusive do mercado atual agora, que se destaca é aquele profissional que tem muita clareza realmente de onde ele quer atuar e gerar valor no negócio que ele está participando, mas também tem a clareza que ele vai navegar em várias funções ou vários cargos, como o mundo corporativo chama. Então, em algum momento ele vai ser o mentor, em algum momento ele vai ser o treinador, em algum momento ele vai ser o líder de projeto, e outra hora ele vai ser o liderado dentro de um projeto. Então, é muito fácil hoje você navegar dentro de N funções ou N cargos hoje. E esse é o modelo que veio para ficar, não tem como a gente querer mudar isso. Hoje, muitas empresas ainda contratam a pessoa para determinada vaga, isso não está errado. Mas é muito importante também ter clareza que aquela mesma pessoa contratada para uma determinada vaga, ela pode navegar em alguns momentos dentro de projetos em determinadas funções. Então, uma pessoa que você contratou, por exemplo, para ser um líder, em algum momento, em algum projeto, ela pode sim ser o liderado e não tem nenhum problema também. Ou seja, essa cultura pode ser praticada dentro de uma mesma organização também, né? De você Tanto trabalhar em múltiplas funções. Tanto pode como deve, porque isso, inclusive, é uma forma de você compartilhar os aprendizados e, inclusive, treinar as pessoas em diversas outras habilidades, além daquelas que realmente elas atuam só dentro de uma área, dentro de uma função. Então, é uma forma, inclusive, de você aumentar o número de habilidades dos profissionais dentro da empresa, tá, Luiz? Para fechar, você foi recentemente indicado ao Prêmio IBEST na categoria Influenciador de RH, foi também selecionado pelo RH Summit, maior evento de RH da América Latina, como um dos top 100 influencers de RH, é um LinkedIn Creator com mais de 160 mil seguidores. Qual que é a importância de investir na marca pessoal ao longo da carreira? E quanto ter uma disciplina na produção de conteúdo ter sido importante para a sua carreira na área de RH? Muito boa essa pergunta. Assim, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, nada acontece por acaso, né? A gente sempre fala sobre a lei da semeadura, né? Primeiro você planta, depois você cuida e depois em algum momento você vai colher. Hoje muito se prega sobre ser influencer do dia para a noite. Isso não acontece. Tá? Pode até ter acontecido com alguém, mas você precisa, antes de mais nada, saber do que você vai falar, ou seja, qual que é o seu foco central. No meu caso, eu falo sobre liderança, sobre RH. Então, qual que é o seu foco? Eu vou falar sobre esses temas. E ter uma disciplina sobre geração de conteúdo é muito importante. Por quê? Porque as pessoas elas vão começar a se nutrir, ou seja, se consumir o seu conteúdo. E se você ficar ausente ou ficar muito tempo fora de uma rede social, com certeza as pessoas elas vão começar a consumir aquele mesmo conteúdo de uma outra fonte, de uma outra pessoa. Então, ter disciplina e também ter autenticidade é muito importante. Então, não basta apenas só a disciplina. Se você é uma pessoa que tem uma abordagem, fala de um jeito, escreve de um jeito, mantenha a sua autenticidade, mantenha o seu formato e se adeque principalmente ao seu público, né? As pessoas, elas gostam de se relacionar com pessoas que são autênticas, né? Dentro de uma rede social, eu sempre procuro, principalmente no LinkedIn, trazer uma abordagem de forma provocativa, porque é assim que eu sou. Eu gosto de trazer de uma forma simples, sem ficar gourmetizando, sem ficar dificultando. Então, cada um tem o seu estilo de aprendizado, e eu sempre falo, tem gente para todo público, né? A gente, hoje no mundo, a gente somos 8 bilhões aí, quase de pessoas. No Brasil, já quase 230 milhões de pessoas. E o LinkedIn, no caso, é uma das redes que mais tem pessoas hoje. E principalmente para aprender, para se relacionar e para absorver conhecimento. Então, é uma grande oportunidade, inclusive, estar no LinkedIn compartilhando conhecimento. E ter essa recorrência é importante, mas eu também diria que ter uma autenticidade, ter a sua voz da forma que você é, faz um grande diferencial, tá, Luiz? Excelente papo. Você tem algum recado final para deixar para a nossa audiência? Eu queria deixar um recado para o pessoal que está ouvindo a gente aí, porque assim, o Richard é um cara aqui do interior de São Paulo, de Assis, uma Assis, né? cidade bem pequena, e eu quero deixar basicamente esse recado, né? Se você que está aí, que você tem algum conhecimento, que você tem alguma experiência, não deixe de dar voz a esse conhecimento, a essa experiência, compartilhe. A melhor forma de você deixar alguma coisa boa aqui nessa terra é você compartilhando aquilo que você aprendeu, seja os conhecimentos ou as experiências que você teve. E pior que você acredite que o seu conteúdo seja ruim, ou seja, que o seu conteúdo pode ser pouco,
existem pessoas que você pode impactar positivamente a vida dessas pessoas. Então, comece hoje, não importa como você precisar, mas comece a compartilhar conhecimento. E não tenha medo de compartilhar, não tenha receio de compartilhar. Esse é um recado que eu dou para o pessoal. Excelente recado. Importante dizer que esse papo só aconteceu porque a gente se conectou no LinkedIn através do teu conteúdo, do meu conteúdo, da nossa troca, permitiu que a gente pudesse estar hoje aqui continuando essa troca e levando esse conhecimento, teu conhecimento, para esse universo de pessoas. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pelas tuas dicas. Seguimos em contato. Tecnologia